frases, mais tradicionais que associadas, e aí não fui eu que falei essa frase, mas eu sempre reproduzi, foi que falei a primeira vez. Eu falo assim, a Alemanha é o país das cervejas e a Bélgica é o paraíso da cerveja. Eu não sei quem foi o gênio que falou isso, mas é pura verdade, realmente é muito verdade. E aí, cara, quem curte cerveja belga, sabendo do que eu tô falando, a gente consegue ter no mercado cervejas hoje que já fica devendo muito pouco para cervejas do resto do mundo, das tradições mais... Então, a cerveja inglesa, super tradicional, a gente tem coisas incríveis, a cerveja alemã, o padrão alemão a gente tem bastante coisa. A cerveja americana, hoje a gente não precisa mais sofrer por não ter cerveja no padrão americano, que tem coisas realmente incríveis feitas por aqui. Mas o belga, puta que pariu, né? O belga, a gente ainda sofre por não ter por aqui. Mas enfim. O senhor Hudson, o senhor tá por aí? O senhor consegue achar e tentar achar o Marcel? O Marcel não aparece para mim aqui, dá uma força aí. Se ele não aparecer, a gente tem que desligar e chamar de novo, já que hoje o tema é com o entrevistado, então o entrevistado tem que aparecer por aqui, senão fica meio chato só eu falando o tempo inteiro. Mas de qualquer forma, vamos continuar a nossa brincadeira. Oi, Marcelo, querida, quanto tempo? Vamos falar uma coisa para vocês. O padrão belga de cerveja, e parte do que nós falaremos hoje é exatamente poder incluir as ideias da harmonização. Vem com ele, o Hudson Cero chama e vê se ele responde, se ele entra por aqui. Se não, o senhor entra, o senhor conta um pouco a história aí, porque eu preciso dele aqui. Né? Legal? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E cada vez que eu tô aqui, eu falo mais parecendo o Fausto Silva. Não é porque eu sou gordo, não, mas, pô, ontem que eu tava à noite no meu perfil, no perfil Chefe Ronaldo Rossi, eu tava com o pessoal do Irmãos Ferrari, eu falei, mano, como que a gente tá falando igual o Faustão, falando sozinho, deixando ninguém falar junto, fica difícil. Mas vamos lá. Falar de cerveja belga é sempre muito fácil. Falar de cerveja belga é sempre muito gostoso. E poder falar de cerveja belga, falando de gastronomia, é realmente muito mais rico. Né? Então a gente tem um universo de possibilidades de cerveja belga. Certamente a escola cervejeira que traz as cervejarias com maior vocação gastronômica. Então não existe uma das cervejas belgas. É claro que totalmente bem inserida, cada uma vai ter a sua vantagem, vai ter a sua desvantagem, mas dentro de olho fechado, se pegar e abrir, viu? Ô louco, bicho, é mais ou menos isso. Se você, de olho fechado, escolher qualquer estilo belga, qualquer, absolutamente, falando desde agora sim, agora vamos falar. Agora, cadê que o senhor aparece? Agora sim, agora vamos. Vamos lá, indo. Ô, Marcelo, tá com preguiça? Fala, Ronaldo. Tá com sono? Põe do lado certo a câmera, o cara chega atrasado, fica a câmera errada. Ô, louco, mano, agora vai. Agora tá bonito? Bonito não, né? Bonito tinha que nascer de novo, mas já que não tem, o que a gente tem é isso aí, vai ter que ser assim mesmo. Cara, minha mãe tá vendo a live, não fala isso. Mas a mãe vai achar você lindo sempre, não preciso eu concordar com ela vai continuar achando. Sabe o que aconteceu? Eu vi sua cara no Chefe Ronaldo Rossi, eu fiquei ali te esperando, cara. Pô, e nós combinamos o truco, hein? E nós combinamos o truco mais de uma vez. Aí o problema realmente não era meu. Ainda bem que o nosso amigo Hudson, eu sempre falo do Hudson, o Hudson é um cara sensacional. O Hudson é um cara, ele tem um tio que chama José Ruela. O cara que é sobrinho do Zé Ruela, cara, tem que ser um cara especial na vida. E aí o Hudson é o cara que representa a Bruggesote do estado do Espírito Santo, não é isso? Então, graças ao nosso sobrinho do Zé Ruela, a gente consegue hoje estar aqui. Senão, se eu esperar mais uma semana, talvez eu aparecesse. Eu ia estar lá e ia estar te enganando, falar, cacete, o Ronaldão é atrasado, hein? E eu ainda falei, vamos. Você que tá vendo não sabe, mas assim, eu ligo antes, aviso antes, vamos, podemos começar? Não, eu tô aqui esperando, beleza, e não aparece. Mas tá bom. Como tá a vida? O senhor tá bem? Como tá? Já vai beber o quê? Tá com sede? Eu tô começando aqui, ó. Começando com uma Zot Blonde, só pra aquecer as papilas. E você não tá bebendo por quê? Porque eu tenho que sobreviver, mano. Eu tô tentando sobreviver, não tá muito fácil, mas eu tenho que ficar mais um tempo sem beber. É a própria? Não, mas tem cerveja boa aqui. Cerveja boa não falta, mas eu vou te mostrar uma coisa. Essa é a Bruggesote, essa que o senhor tá bebendo, não é isso? Essa mesmo. Essa? Exatamente. Coisa mais linda. Uma Belgian Blonde. Deixa eu só concluir o que eu estava falando a respeito de harmonizações, que a gente vai dar uma pincelada sobre todos esses assuntos em breve. É só para a galera que, só para não perder o raciocínio inteiro. As cegas, qualquer cerveja, qualquer estilo do padrão belga, você fechar o olho e pegar na mão, vai conseguir usar em uma harmonização. Não existe, também, por que eu falo isso? Dá para fazer com tudo, dá para fazer com
Mas dentro de um padrão de normalidade, cerveja belga, gente, com acidez, com condimento, as que têm um álcool mais pronunciado, mas não são exageradas no amargor, doçura residual, toda uma parte condimentada, é muito fácil poder falar de harmonização de uma cerveja belga, de quase qualquer uma do estilo, com facilidade. É realmente muito fácil de você poder executar uma harmonização nesse sentido. E aí a blonde é super fácil, né? A blonde é a coringa. A blonde é um primeiro passo de quem está vindo do padrão das belgas. Então, você pode começar com Witbier. Você não vai ter um choque. Você pode não gostar de Witbier porque seu fascínio é pelo amargor. Mas você pode pegar uma cerveja como uma Witbier e dar um passo na direção da cerveja belga. Certamente você vai ser muito feliz. E depois da Witbier, a chance de você trabalhar exatamente com uma Belgian Blonde é total. Não é isso? Seu caminho foi esse ou você fez um caminho diferente? Cara, a Blonde é a cerveja do churrasco dos belgas, né? Por mais que a Witbier seja uma cerveja mais leve, a princípio a impressão que dá é que eles bebem muita Witbier na Bélgica, não é verdade. A verdade é que a Blonde é a cerveja de toda hora dos belgas. Então, por onde você passa o dia inteiro bebendo blonde, e Witbier de verdade não é um estilo tão conhecido, tão famoso na Bélgica. É um estilo até leve, acho que até criança, a partir dos 14, 15 anos já começa a tomar uma Witbier. Mas a cerveja do dia a dia mesmo, de festa de família, de conversa, de restaurante, é a blonde. Não tem muito erro, não tem muito erro, né? A ideia é essa, a ideia, até quando a gente vende a cerveja, a gente sabe que cerveja belga hoje não é cerveja que está na moda, não é cerveja extrema, mas é a cerveja que não vai ter erro a hora que você quiser comer um negócio, beber uma cerveja boa, sem ter chance de errar. Quero realmente ter uma experiência boa. A Blonde é a primeira cerveja que vem na cabeça. A aceitação dela, inclusive, é até melhor que da Witbier, de modo geral. Assim, é uma cerveja que é estranho falar isso, apesar dela ser um pouco mais forte, mas ela é menos extrema, vamos dizer, do que uma Witbier, que tem muita gente que não gosta, às vezes, do gosto do coentro, do gosto da laranja, ou até do próprio trigo. O pessoal, às vezes, já está enjoado de tomar trigo. Então, a Blonde, ela vem bem para agradar gregos e troianos. E também não é para ser uma cerveja super especial, tá? A gente até luta contra isso, não é para ficar cheirando uma Blonde, tentar achar grandes complexidades. A Blonde é igual você fala, Ronaldo, é para ser uma cerveja, sem frescura, sem muita notas disso, notas daquilo. Beleza, quer fazer? Faça. Mas não é a ideia da cerveja de modo geral. Mas você consegue, os ésteres, dá uma fungada aí, senão vai aparecer o que eu vou te falar. Eu não estou nem do lado aqui, mas eu vou te falar para você ver. A belga a blonde bem feita, e o caso da Bruggezotte é muito bem feita, o primeiro aroma que você identifica é o aroma que remete a mel. Um adocicado vindo dos maltes. Aí são 3 fatores que chegam nisso, não há adição de mel, tá? Então, a gente vai ter uma somatória da base de adocicada de malte, com os ésteres, que acabam vindo da fermentação, somados ao floral que vem do lúpulo. Normalmente, os saskers utilizam esses 3 fatores juntos, eles remetem diretamente a um aroma de mel. E é isso que, quando a galera nunca toma Belgian Blonde, eu falo de vender no dia a dia, de poder oferecer para quem está por aqui, pega essa cerveja e oferece para alguém, cheira e perceba o aroma de mel. Cara, o sorriso é imediato. Né, alguma coisa de identificação fácil e tal. De fato, é muito mais fácil a gente pegar uma cerveja como uma Imperial Stout e falar cheire e perceba o café do que a nota sutil de mel que você tem numa Belgian Blonde, mas ela é extremamente possível. O seu Sérgio Molinário está aqui, acabou de perguntar a respeito de Belgian IPA. Meu amigo, Belgian IPA é invenção americana, não é invenção belga, tá certo? Então, dentro da tradição belga, nada mal. Você consegue oferecer esse bem as características do lúpulo americano e sucesso, nenhum problema, realmente. O belga começou também, aderiu já há algum tempo a poder descer a mão um pouco mais intensamente no seu lúpulo, então criou a adaptação do estilo que você tem a partir daí e, enfim, cada um no seu... Começou a ficar mais fácil de achar algumas coisas assim na Bélgica agora. Claro que eles são bem adeptos ao estilo tradicional belga, mas é uma tendência do mundo, né? Começar a sair um pouquinho fora da caixa. Na Bélgica, até nos bares mais tradicionais, você começa a achar, até uma Belgian IPA, uma IPA, American IPA, você começa a achar. Não é tão simples para achar, não vai achar tão rápido, mas claro, cerveja boa sempre tem espaço, não importa onde. Até a Alemanha tem, né? Na Alemanha você acha hoje, tem variações de IPAs na Alemanha, você tem. A galera tá realmente... Cara, é uma tendência, mas não vai ter e vai continuar tendo. Por natureza, o belga é mais aberto.
né? Por natureza, o belga sempre foi mais aberto a experiências novas. Claro, tem um estilo tradicional, blonde, double, triple, quadruple, mas ele sempre foi mais aberto, desde sempre, a novos estilos, novas coisas. Então, eu acho que está um passo um pouquinho na frente da Alemanha, mas, claro, eu acho que essa é a tendência. Não é nem tendência, né? Eu passo bem na frente, não pequeno. O lúpulo foi do continente, passou pela Bélgica e chegou no Reino Unido, na época que as pessoas faziam cerveja com gruit, né? Gruit é aquela mistura de folhas, cascas, raízes, enfim, a galera usava para temperar a cerveja. E cada cervejeiro tinha a sua assinatura como se fosse o seu gruit pessoal, a identificação da sua marca, da sua cerveja e tal. E aí o alemão basicamente usou... A história é muito mais longa, tá? Mas assim, o alemão basicamente parou de usar qualquer coisa que remetesse a tempero. O inglês demorou um pouco mais, mas fez algo igual, e aí começou o processo de torra de malte para poder gerar um amargor, porque é uma questão de valores que envolviam a importação e a venda do lúpulo um pouco mais complexo. Então, alguns estilos clássicos ingleses com bastante torra em função disso. E o terceiro ponto, o belga fez o quê? Pegou esse lúpulo e falou, beleza, um treco a mais para eu usar. E esse desenho de um treco a mais para eu usar, a gente vê na Witbier. Uma descrição de Witbier é exatamente essa, o equilíbrio perfeito de notas que vem a partir da fermentação, a partir do condimento, no caso, raspas de laranja e semente de coentro, você soma com isso o próprio lúpulo. Então, esses três elementos em igualdade de força, você chega numa Witbier realmente muito perfeita. E é por aí. Me conta por que a gente, da Brugsotti, a Brugsotti, se você der uma olhada ali no nosso canal, a gente já participou do podcast, do Cervejocast, na época que eu estava no programa que eu tinha, e dentro dele foi exatamente no momento da abertura do cervejoduto. Né? O senhor estreou, o senhor não foi o primeiro, no nosso primeiro lá em cima na sala de aula ainda? Não foi um dos primeiros? Se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo, mas foi lá em cima já. Foi bem no começo. 2016, 2016, se eu não me engano. O modelo, aí, se eu não lembro nem onde foi, eu consigo lembrar do cervejoduto, que foi um tema, o senhor conta, os caras fizeram uma construção por baixo da cidade para levar cerveja. Pô, pensou se fosse sobre a sua casa? Eu adoraria que fosse sobre a minha. Conta aí como foi essa história. Não, vamos falar, vamos mostrar. Straff, esse é um rótulo, conseguem ver mesmo com brilho, claridade, muito bem. A Straff de um lado e a Brugsotti, essa é a Bock do outro. Então, essas são as duas marcas da mesma cervejaria, tá certo? Então, o senhor conta aí, agora conta sua história à vontade. E agora tem uma terceira marca, né, Ronaldão? Que é a Blanche de Bruges, que é a nossa Witbier. Aproveitando o seu gancho da Witbier... Eu tenho. Pera, eu vou lá pegar. Separei todo o resto, acabei esquecendo dessa. Tenho aqui também, tá aqui, bonitinha. Tá com a linha inteira aqui, tá um monte. Tem uma convidada, né, só para finalizar aqui, a Crick Max, que não é produção nossa, mas é da Vanderão Merginst, mais importado por nós aqui no Brasil, a Crick Max. Só aproveitando o gancho, falando de Witbier, eu acho que a Witbier é uma cerveja excelente para fazer essa transição do cara que não está acostumado a tomar uma cerveja especial, até umas belgas que são mais complicadas, mais alcoólicas, mais estruturadas. A Witbier eu acho uma cerveja perfeita, porque ela é leve, ela é fácil de beber, não precisa falar coisas óbvias, mas no Brasil o clima quente, vai bem. Então é uma cerveja que é o primeiro passo para um cara que quer começar a tomar uma cerveja especial. A história do cervejoduto é muito boa, né? Até hoje a gente conta essa história. O cervejoduto ele foi inaugurado em 2016. Para quem tem um copo da Zott aí, ó, não sei se, provavelmente quem está assistindo deve ter alguns copos. Aqui está o desenho do cervejoduto. A De Halve, ela está no centro de Bruges, né? No coração de Bruges. Então, Bruges é uma cidade muito pequena. Até hoje ela é cercada por muros, né? Toda feita de pedra. Para quem vai em Bruges, parece que você está no conto de fadas. Realmente é uma cidade muito romântica, muito bonita. E a cervejaria não abre mão de fazer cerveja no coração da cidade, porque é a cerveja de Bruges, é a cerveja da cidade. E com o passar do tempo, a cervejaria foi crescendo, e não teve mais como colocar planta engarrafadora. E tirar a cervejaria do centro da cidade para o proprietário, que até hoje é o Xavier Van Nest, não era uma opção. Como que eu vou tirar a cerveja de Bruges, ou fora do coração de Bruges? E aí ele construiu uma planta engarrafadora fora da parte protegida pela Unesco. E até então a cerveja era transportada por caminhão-pipa. Esse caminhão que a gente vê na rua transportando água, transportava cerveja lá em Bruges. Ele ia de manhã até a fábrica, né, até a cervejaria,
carregava, depois saía fora dos muros da cidade e descarregava na planta engarrafadora. Em 2014, mais ou menos, 2013, um proprietário viu um pessoal mexendo numa tubulação na porta. Isso é muito legal, né, na Bélgica. Então, cervejarias são familiares. Então, onde está Der Halveman, do lado é a casa do proprietário. Do lado, é parede com parede. Então, na porta da cervejaria ou da casa dele, tinha um pessoal mexendo na internet, né? Não é que nem São Paulo, onde passa tudo por cima, é tudo enterrado. E ele pensou, pô, se passa internet, se passa energia elétrica, se passa água, se passa esgoto por debaixo do chão, por que não pode passar cerveja, né? Por que não? E no começo, pessoal, todo mundo falou, pô, ideia maluca, você tá louco? E ele foi atrás disso, foi atrás da Unesco, foi atrás da Prefeitura de Bruges. O processo inteiro levou por volta de 2 anos, tá? Até ter todas as aprovações. E a construção foi um pouco menos de 1 ano, para construir realmente toda a tubulação por debaixo da terra. Isso não foi uma brincadeira, foi fato. Hoje, essa cerveja que eu estou tomando, essa que você vende, todas elas passaram pelo cervejoduto. É uma tubulação de 3,5 km aproximado que liga a cervejaria da fábrica. A fábrica da planta engarrafadora. Então, todo o lote ele é feito, ele é jogado dentro da tubulação, passa por debaixo da cidade e chega até a planta engarrafadora. Isso foi notícia, tanto aqui no Brasil, no mundo, todos os jornais noticiaram isso, foi realmente notícia espontânea. Até hoje, pessoal, muita gente conhece a Der Halveman, não conheço. Conhece uma cerveja que tem uma tubulação por debaixo da terra? Conheço. Então essa é a Der Halveman. E já acabando com qualquer boato aqui, a tubulação não passa, não para em nenhuma casa, não para em nenhum bar. Isso foi uma pegadinha que eu descobri até essa semana que aconteceu, mas a tubulação ela vai direto para a planta engarrafadora. O que aumentou realmente foi o número de escavadores, né? Na Bélgica aumentou muito pós-cervejoduto. Então muita gente também querendo cavar. Não é só no Brasil que isso aconteceria, né? E eles fizeram, eu não lembro, não sei se você lembra dos números exatos, mas também nível de curiosidade, apareceu uma coisa assim, ó, se você fizer uma doação de uns X dinheiros, de uns X euros, o senhor pode ter uma garrafa por dia. Se eu fizer uma doação de X dinheiro, pode dar uma caixa de não sei quanto tempo. Não tinha um negócio desse? Não era? Não, isso é fato. Isso foi um crowdfunding, né, um financiamento coletivo. Tinha 3 planos na época. O plano ouro, você pagava 7.500 euros. Uma continha rápida lá de banheiro. Se você viver por mais 5 anos, você tem payback na cerveja. Aí tinha o plano prata, que se você pagasse, eu não vou lembrar agora exato, mas acho que era 230 euros. Você ganha uma garrafa 750 ml, essa garrafa aqui, todo o seu aniversário para o resto da sua vida. E o plano bronze, acho que era 180 euros, era uma garrafa... Desculpa, tá me ouvindo? E o plano bronze era uma garrafa... Voltou, tava Desculpa, o plano bronze era uma garrafa todo o seu aniversário para o resto da sua vida, e o plano prata era uma caixa todo aniversário para o resto da sua vida. Ou seja, o plano ouro eram 365 garrafas por ano que você iria ganhar. E isso realmente até hoje está acontecendo. Você vai lá na cervejaria, retira suas garrafas, você é convidado para as festas da cervejaria, você tem um copo com o seu nome, você tem um diploma como sócio do cervejoduto. E realmente os caras fizeram isso mais para divulgação com o marketing, mas para poder também trazer a comunidade local para perto do projeto. Claro. E pensa você aí vendo a gente, escolhe a sua cerveja preferida no rolê. Imagina se você pudesse todo dia da vida ter uma ali te esperando. Já. Pô, pensa se o negócio desse pode ser ruim. Jamais isso pode ser ruim. E aí é a terceira vez, quando você veio com o projeto, o seu projeto especial, era a terceira vez que a cerveja vinha para o Brasil, não é isso? A cerveja tinha, em outras 2 oportunidades, a gente teve um momento de... E eu falo por estar desde o começo, eu cheguei a ter uns 230 rótulos belgas aqui. Então, vocês imaginam o que foi a diferença do que a gente já teve em relação ao que tem hoje. Então, a gente teve um boom, volume de rótulos absurdos, assim. A gente recebeu, assim, enxurradas, depois parou, evidentemente. A galera não deu continuidade. E nessas enxurradas de rótulos belgas, alguns ficaram, alguns nunca deixaram de vir, e aí o senhor trouxe de novo. E aí fez um trabalho realmente só dela, e aí trabalhando em cima da importação dos rótulos da cervejaria. Então, inicialmente vieram, a partir da Bruggezote, a Blonde. Então, eu li que vocês escreveram a respeito de oxidação, a respeito dos estilos, a gente já fala disso. Blonde. E a do Bel vem com a marca Bruggezote. O que quer dizer exatamente Bruggezote? O louco de Bruges.
Tem tudo a ver com a gente, mais ou menos, né? O lucro de qualquer coisa, tamo junto. Você gosta dessa história? Depois eu vou contar aqui rapidinho. E aí tem aqui, na linha da Straff, chegou pra gente a VIT, que a gente já mostrou, chegou a Bock, que eu acabei mostrando, pegando só por ser da própria marca. Chegou a sem álcool, uma proposta muito bacana, muito bacana. Sem álcool, da Brookside sem álcool não é opção, ninguém toma. Vou tomar uma Imperial Stout, mas sem álcool não vai. Mas se você só puder tomar sem álcool, você vai ser bem feliz com essa cerveja. E um negócio que é um sonho de qualquer cervejeiro belga. Cadê o que sem brilho aqui, ó? A Straff, a linha Wild da Straff. De um jeito bem grosseiro, mas se você não tomou isso aqui, vá atrás. Essa cerveja é como se fosse uma Orval montada numa tripel. Pra você entender qual que é a brincadeira, mais ou menos isso. Eu falo de Orval com muito amor. Você me acompanha, sabe qual é a Orval, minha cerveja preferida na vida. Então, imagina, para eu falar isso aqui, então, uma tripel, corpo mais alto, o álcool mais alto, residual mais alto, mas talvez um princípio de levedura selvagem, cara, vai ser muito feliz. E muita levedura, muita carga de levedura, né? O Wild realmente é selvagem, porque se você não gosta de breta, não beba. Realmente não, nem prove. Mas se você tem uma curiosidade ou gosta da Brettanomyces, prova, porque é uma carga bastante alta. Se é Straff finlandês, né, quer dizer forte, então se é Straff Hendrick é uma cerveja forte, complexa, não espere... Aí sim é uma cerveja que você pode cheirar, analisar, olhar contra a luz, pode fazer o que você quiser. É uma cerveja que vai trazer bastante complexidade. Quando você tem... essa é um dos estilos que você tem para poder guardar. Né? A gente sabe que a levedura ela vai continuar trabalhando, a coisa vai piorando, então o cenário desgraçado da cerveja ele vai piorando e quem gosta adora, e eu adoro. Então eu falo desgraçado com muito carinho. Exatamente isso, ela vai adquirindo características, ela vai evoluindo conforme o tempo passa, e aí diminui o resultado de doçura, enfim, ela vai se reequilibrando, e essa é uma das cervejas que você, como é a mesma receita feita em anos diferentes, você consegue fazer uma degustação sequencial, isso é incrível. Você perceber a ação dela mais jovem, a ação dela mais velha e por aí vai. Então, agora no mercado nós temos disponíveis 2 anos, acho que é 15 e 16, é isso? Então, a 15 agora acabou de vencer, né? Acabou de vencer. Isso. Então tem a 16, 17, 18 e a gente guardou umas 15, Ronaldo, para quando acabar esse coronavírus, a gente vai na Cervejoteca fazer uma degustação vertical. A gente pode fazer com a triple, que é a base da cerveja. Com uma degustação vertical, a gente pode usar 15 também. A gente não pode comercializar ela, mas a gente tem algumas para realmente, justamente para fazer essas degustação para quem gosta. E depois 16, 17, 18. É o sonho de qualquer apaixonado por levedura, ver como que é a evolução dela na garrafa. Vou convidar alguns amigos. Amigos, entendeu bem? Amigos. Eu vou convidar alguém, a gente vai organizar essa brincadeira aqui. Já. Isso é muito legal. A respeito de estilos, vamos lá, gente. A origem das propostas, existem algumas versões para isso tudo e cada um vai poder seguir a sua versão. E quando você inicia, agora diminuiu um pouco essa história, mas, cara, no começo a galera entrava aqui e falava, porque do Bel fermenta 2 vezes, tripel 3, quadrupel 4, ou tem 4 malte. Agora, cerveja popular fazendo 2 maltes. Porra, eu fiz uma Imperial qualquer coisa, uma vez tinha uns 8 tipos de malte. Imagina, vou valorizar a quantidade de malte que eu uso, não tem porquê, né? Mas o princípio é mais ou menos assim. A tripel era cerveja feita para as ocasiões mais especiais. Então, diferente do que... Gente, versões, tá? Essa que eu uso em aula. A cerveja era a cerveja que não se lavava o mosto. Então, era das festas mais importantes de toda... Você é minha amiga, você pode vir, certamente virá. A ideia é você começa de trás para frente. Eu pego uma cerveja alcoólica. A partir dessa cerveja eu lavo esse mosto uma vez, eu tenho a do Bel. E aí, originalmente, eu tenho um negócio chamado Enkel, que não existe mais. Então, a gente pode até achar que é Belgian Pale Ale, é Belgian Blonde, enfim. Você pode colocar um pensamento nessa onda, que seria a cerveja mais diluída pelas lavagens do próprio mosto. Faz todo sentido, tá? Isso originalmente. Hoje em dia não tem nada a ver. Porque você pega a blonde dourada, do Bel, certamente é uma cerveja mais escura, acastanhada, já partindo para o marrom. Você vai fazer a tripel novamente dourada, então já não vale como isso valeu em outras oportunidades. Outra pergunta a respeito da diferença de mel por oxidação. Oxidação pode remeter a isso, mas normalmente, para passar por isso, também você vai sentir junto coisas não tão legais, como papelão,
O mel sozinho, ele vai ter, de repente, ele vai exagerar um aroma que remete a mel. Quando você pasteurizou demais, cerveja só tem uma carga de malte claro. Pode ser que apareça essa característica de algo que remete ao mel vindo de oxidação. Mas em situações normais não é algo tão bom. Quando é bom, esse que eu expliquei para você a respeito da blonde, é uma coisa que vem assim, você cheira e fala, cara, é um aroma de mel incrível. Não é um aroma de mel enjoativo. Se é enjoativo é esse, que pode vir da oxidação, mas de uma forma geral não dá para confundir. Não é isso? Isso aí, ô Ou é Ronaldo. outra coisa? Não, é exato Fala. isso. E falando um pouquinho de estilos, é importante lembrar que essa classificação de estilos blonde, double, triple, quadruple, comparado com a história da Bélgica de fazer cerveja, é muito recente, né? Então isso é coisa muito nova, até para os belgas. Então, assim, uma cerveja tradicional que o pessoal tomava há séculos atrás, sempre foi o estilo mais próximo ao triple, né? Então, o triple era a cerveja clara que os belgas costumavam tomar, e a quadruple, uma Dark Strong, era uma cerveja mais escura, que era mais para a época do inverno. Com o passar do tempo, eles começaram também a abrir um pouco a forma de fazer consumo, de consumir cerveja, e aí criou-se blonde, double, que são opções um pouquinho mais leve do que uma 9%, 11% de álcool. E aí, posteriormente, veio a questão de estilo, blonde, double. De forma geral, é complexo explicar a diferença dos estilos, até porque o belga, de modo geral, não se preocupa tanto com estilos. Até tem uma história interessante da Bock aí para contar. Mas podemos dizer que assim, a cerveja tradicional, de séculos atrás, que os belgas tomavam, era uma coisa parecida com uma triple. Era uma cerveja clara com 9% de álcool. Mais ou menos desse... E sem estilo definido. Na minha primeira matéria da primeira edição da Revista da Cerveja, imagina quanto tempo faz isso, sei lá que edição a gente já está. Nós somos entenderem como essa história é antiga. Aí eu falo sobre isso. Eu falo sobre cerveja belga na primeira edição. Aí eu falo que eu conversei uma vez, um bate-papo com um belga, um mestre cervejeiro belga, e ele falou que na Bélgica só faz um tipo de cerveja, que é cerveja boa. Que quem gosta de classificar o americano, ele que se vire para poder fazer isso. E é tão verdade que o americano tem a categoria Specialty Belgian Ale. E aí? Foda-se, né? Porra, é essa. Pode ser qualquer coisa. Então, assim, o americano veio para classificar e é fundamental para que o negócio possa evoluir de uma forma correta. Não sou contra a classificação de estilo, jamais, nada disso. Mas, assim, para o belga, eles dividem a cerveja por cor, gente. Olha aí, pega o rótulo de qualquer coisa, Bruin, Blonde, você vai achar um monte de tripel escrito Blonde. Ou é branca, ou é amarela, ou é marrom. Então, ou é Wheat, ou é Blonde, ou é Bruin. Então, você vai ter Bruin falando de Brown Flanders, falando ali do Bel, tanto faz, dali para frente. Oh, seu malacrida, os vitólogos chegando, os vitólogos vem enriquecer o nosso... Esse gosta de cerveja belga, isso aí é um ícone. O Malacrida é o primeiro-ministro da confraria do RR. O Malacrida é um cara realmente sensacional. O senhor Leandro também é outro aí, também está sempre com a gente. Cara, é assim, ó, quando a gente fala, eu falei que falaria de harmonização, acabei não falando, acabou não dando tempo, mas... Deixa eu contar uma história só, rapidinho, antes que você engata na outra aí. Eu tive um problema em relação a isso, a classificação, porque essa aqui, que é a Brugge Bock, é uma cerveja que ela é feita mais para o mercado holandês e mercado alemão. Tanto é que é uma cerveja que a única cerveja nossa que a tampinha não tem o logo da marca. Realmente é uma cerveja sazonal, ela sai todo final de abril e ela é feita meio que exclusivamente para o mercado holandês e alemão. E eu, quando descobri que tinha essa cerveja no portfólio, falei, pô, deixa eu trazer para o Brasil, Eu sei que Bock é um estilo que não vende tanto, é um estilo que a galera realmente não tem tanto interesse, mas era uma forma de trazer uma novidade, o pessoal poder conhecer alguma coisa nova da cervejaria e liberaram a gente trazer essa cerveja para o Brasil. E quando eu recebia todos os análises de laboratório, de característica, para poder fazer a importação da cerveja, eu reparei que era uma ale, né? Então, uma Bock Ale. E comecei a pesquisar, porque o governo brasileiro é realmente complicado. Na forma de classificação de cerveja, o governo não tem o mesmo entendimento do que os estudiosos da cerveja. Então, isso é um conflito para quem importa, né? Quem importa sabe bem do que eu estou falando. E eu fiquei, porra, como que eu vou classificar essa Bock dentro de um estilo tradicional, não sei o que lá? E eu acabei indo para a Bélgica. Próximo disso, eu acabei indo para a Bélgica. Aí eu conversei com o cervejeiro da De Halve, o principal cervejeiro. E eu perguntei para ele, falei, pô, eu tomei a Bock, e aí, mas a Bock eu vi que é uma ale, né? Como que você vê isso? Como que eu comunico isso no Brasil, que é uma Bock Ale? A resposta dele foi assim. Literalmente foi essa a resposta dele, assim. Problema seu, basicamente, problema seu, exatamente isso.
traduzindo, eu faço uma Bock, eu chamo ela de Bock, eu chamo ela, é uma Ale, e o problema é seu. Se geralmente, se as Bocks são lagers, como é que você vai classificar? Como é que você vai comunicar isso? Tipo assim, cara, a gente faz cerveja boa, é o que você falou. Eu A acho ideia que da cerveja boa é eu vou exatamente vender. isso. Você falou de Holanda, e aí fazendo um paralelo, a Bock da Latrap também é eu. Né? A Latrap também tem, já veio algumas vezes no mercado, também não é regular, mas se procurar você acha. E aí se você usar como referência uma Bock tradicional, uma traditional Bock alemã, não parece. Tá? Tem menos tosta e tal, mas é uma cerveja. Eu sou uma lacrida, você quer uma lacrida? O senhor quer? O que eu tenho aqui? A ideia de fazer invejinha para os amiguinhos, vive para isso. A ideia de poder oferecer essa cerveja comparando com o padrão alemão, ela vai ser mais carbonatada, ela vai ser muito mais aromática na parte da fermentação, evidentemente, está comparando uma lager com uma ale, e a partir disso você vai ter uma carbonatação mais alta. Então, uma cerveja que mesmo tendo uma base de malte mais intensa, comparando com as outras próprias da própria Straff, você vai ter uma cerveja com uma vocação diferente na gastronomia. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, falar de salsicharia alemã, que é um negócio meio complexo para você falar, por uma questão de intensidade versus necessidade de corte. Quando você fala, é o tipo de coisa que é perfeita para a salsicharia, porque ela vai trazer um poder a mais de corte, não baseado no álcool, mas baseado na carbonatação. Então, isso favorece demais quando a gente está envolvendo algo nesse sentido. Inclusive, alguma relação que ela acaba tendo diretamente com molhos de base adocicada. Então, gente, puta proposta, puta cerveja, realmente muito legal. Muito legal. A gente consegue fazer um universo de possibilidades, como eu já falei, de harmonização, e aqui essa é uma dessas. E esse assunto encerra-se aqui. Se quiserem testar, testem, baseando no que envolva carne vermelha ou embutidos de uma forma geral. Pego qualquer embutido, mesmo que os fermentados, e a partir disso ofereça uma base que vem para doçura, a gente ganha uma brincadeira. O nosso amigo José Ruela, o Hudson falou o seguinte, que se a gente consegue organizar uma brincadeira dessas degustações, para tentar, de repente, fornecer para as pessoas que tenham interesse isso, apresentar os distribuidores e tal, da galera local, para a gente poder apresentar isso e fazer orientando as degustações. Vamos armar uma brincadeira dessa? Vamos fazer, claro. Isso eu acho que Então, isso é uma ideia boa, né? Agora na quarentena é uma boa forma de aprender, beber e sem sair de casa, né? Vamos fazer isso sim. A gente organiza, então, entre em contato por aqui, outro em contato com a Straff, a gente organiza, já fica aí um desenho para a gente poder fazer futuro desse sentido, de fazer uma degustação orientada, e aí sim todas elas disponíveis, ou uma parte dela, uma sugestão prévia de alguma coisa para vocês poderem envolver com gastronomia. A gente faz uma brincadeira bacana, marca uma hora marcada. Então, você interessado nisso, fala comigo. Fala com o Marcel, fala com o Hudson, pega algum distribuidor de algum outro local. O pessoal agora falou de Curitiba por aqui também, gente, é isso. A gente consegue fazer uma brincadeira realmente incrível, mesmo que a distância, até que a gente venha, encontre os amiguinhos e depois coloca o seu Instagram aí, que o pessoal do Espírito Santo poder saber onde encontrar, porque realmente é bem recente no Espírito Santo. É uma boa brincadeira. Vamos lá. Pincelando de novo um pouco de harmonização de cerveja belga. Estou falando de Vitibir. Vitibir é fácil. A sua descrição de primeiro contato com cerveja foi perfeita. É exatamente isso. Brinco em aula, faço isso comumente em aula, quando eu pergunto do porquê da Skol ser a cerveja de maior aceitação no Brasil. O que a Skol tem mais do que as outras? Eu deixo a galera falar o que bem entender. E a galera às vezes fala de marketing, uma coisa e outra. Eu falo, eu não imagino ninguém saindo de casa para comprar uma Skol por causa da propaganda do Beto Barbosa, do Monstro, do Pântano, do Redondo. Do Lupus. Brincadeira do Lupus, né? Lupus, ninguém quer falar sobre isso. Eu não consigo imaginar ninguém saindo de casa para fazer isso. O que a Skol tem? A Skol tem menos rejeição, porque a Skol tem, olha lá, o endereço do Hudson aí, ó, Delivery BE Express. Delivery B Express. Delivery B Express, isso aí. Tá bom? Fala com ele, quem quiser, estiver interessado, fala com ele. Voltando para a história da justificativa da relação aí. Então, o que a Vitibir é? É mais ou menos isso. Ela é fresca, é fácil, ela tem menos rejeição. Então, entendo menos rejeição, você não vai chocar como chocaria alguém que, por exemplo, está acostumado com uma cerveja mais simples e recebe em mãos uma Imperial Stout, recebe em mãos uma Imperial IPA, recebe em mãos uma cerveja feita com levedura selvagem. Não vai gostar. Não vai gostar. A chance de primeiro contato seu feliz não vai ser. Depois você acostuma, depois você vai. Então,
ter como porta de entrada uma Vitibir é perfeito. E aí, tudo que você poderia comer referente a entradas, entradinhas, coisas levinhas, sem grandes interações, vai dar super certo. Aquele camarãozinho que você coloca, aquele limão. Ó, já vai o gordo salivando de novo, né? Gordo é foda. Agora começa a falar de comida essa hora. Fica feliz, né? Fica vermelho, fica Não, não bonito. tem. Porra, eu sempre falo, gordo não come porque tem fome, gordo come porque tem comida, né? Nós estamos exatamente neste momento agora, e está pensando em comida, salivação acontece, vai que vai. E aí, a partir daí, quando a gente descobre essa brincadeira aí de usar a Vitibir, naquela coisinha simples, não adianta pensar coisa com limão mais gordurosa, por exemplo, o magnífico torresmo, não vai dar conta. Mas frutos do mar, salada, ostra, gente, ostra, sabe aquela ostra? Ostra. Falando do Espírito Santo, maluco, que negócio, que ostra boa que essa galera tem por lá também. Limãozinho na ostra, sucesso. Vitibira vai ser perfeito para isso. Façam, depois vocês me falem. Muito bem, muito bem. Blonde, passamos pela Blonde, não falamos nada sobre ela nesse sentido. A Belgian Blonde, ainda baseado em carnes brancas, dos peixes de cor branca, isso é realmente muito bacana, muito fácil de você conseguir sucesso com quase qualquer um deles. E um segundo passo que a galera esquece, às vezes, é quando você começa a envolver as aves. Então, por exemplo, frango, ou codorna, ou peru, pato não. Mas as aves também têm uma carne um pouco mais clara, ou não tão intensa, e aí o pato acaba tendo uma carne muito mais intensa. Você também consegue fazer algo realmente muito feliz falando com uma Belgian Blonde, se você não tiver um molho muito pesado. Então não adianta imaginar, por exemplo, uma Belgian Blonde falando, por exemplo, de um estrogonofe de frango. Não vai conseguir. Mas se for um franguinho com molho de laranja, aquelazinha de frango que você faz no churrasco, mesmo com o churrasco. Então, nessa linha, nessas possibilidades, gente, vai dar super certo com a Belgian Blonde e depois me conta também. O senhor já abriu a segunda, você tá com sede hoje, hein? É que eu não consigo. Essa aqui eu não consigo resistir. Essa aqui é Quadruple, Dark Strong. Essa aqui é a minha preferida. Essa aqui é. É, a minha também. Eu nem tenho em casa. Acabou? Caiu. Pra você ter ideia. Essa eu bebo toda hora. Então, essa aí pra mim é imbatível. Da linha inteira deles é a minha preferida também, realmente sensacional. Ô, Ronaldo, vamos fazer há pouco a gente sabe que a Blanche de Bruges, na verdade, é a nossa Vitibir, e essa Vitibir ela foi criada pela família do atual proprietário, e ela pertencia à Heineken até o ano passado. Na verdade, ela foi comprada pela Heineken, e em 2019 ela foi recomprada, então ela voltou para casa. Para quem vai para a Bélgica, muita gente que está assistindo aí vai muito para a Bélgica, deve lembrar de uma cerveja chamada Bruges, B-R-U-G-S. Então, na verdade, a Bruges é a Blanche de Bruges da Heineken, vamos dizer. E aí, quando ela voltou para casa, ela voltou com o nome original dela, com a receita original, 5% de álcool e trigo cru. Então, é uma cerveja que vale a pena experimentar. Uma cerveja correta, dentro do estilo, nenhuma loucura, sem goiaba, sem cupuaçu, sem nada. É uma cerveja belga bem padrão, para poder lembrar o que é o padrão da cerveja belga. Essa é a ideia. Não, mas os belgas, por mais que façam esse tipo de loucura, você consegue identificar cada uma das etapas. Eu fiz uma Vitibir com baunilha, né? Eu lancei o ano passado. Eu lancei com os compadres uma Vitibir com baunilha. Aí a minha preocupação com a Vitibir com baunilha era temperar a cerveja assim como o belga tempera. Então, como o belga tempera a cerveja, colocando uma camada extra de sabor, de aroma. Como que o brasileiro tempera? Tipo, cobrindo tudo com aquilo, né? Então, assim, por exemplo, hoje, eu falo de lactose, não sou exatamente o cara que mais curte isso, mas quando você pega o que os caras buscam por aí, assim, eu quando fiz a Nikita, coloquei uma colher de lactose. Hoje o cara joga um balde, né? Não dá para ter o mesmo efeito prático. Então, quando o brasileiro tempera, mesmo as cervejas de padrão belga feitas no Brasil, a fruta vai cobrir tudo. E aí o problema da Belgian IPA que a gente falou agora há pouco é esse. O volume de lúpulo é tão absurdo, tanto na parte de dry hopping como no sabor, que ele acaba encobrindo. Ele não tem por que usar base de uma cerveja belga para poder fazer isso, incluindo levedura. É uma pena. Quem gosta, gosta. Enfim, não quero eu que ninguém passe a gostar de forma diferente, mas é isso. Mas a Blonde é isso. A Blonde é fácil, é para ser simples, é para tomar sem compromisso. Realmente sem compromisso. Não há por que você fazer análise sensorial mais complexa, mais longa de uma simples Vitibir, menos ainda do que da Belgian Blonde. A Belgian Blonde você ainda consegue, mas a Vit, por mais que já faz identificar os aromas e sabores, mas não precisa fazer isso não. Essas são duas preocupações que a gente tem, tá? Quando a empresa, junto comigo, quando nós decidimos abrir um escritório no Brasil,
a ideia é poder cuidar da marca, né? Então, a gente acabou nem falando aqui, mas a cervejaria em si, ela existe desde 1564, ou seja, o primeiro documento é de 1564. Provavelmente já existia antes, sem documentação. Quando o Brasil estava sendo descoberto, já fazia cerveja no mesmo local que faz hoje. Ela está com a mesma família desde 1856. Então, assim, a grande preocupação da cervejaria é cuidar da marca. Uma marca muito antiga, muito tradicional. E cerveja belga não é uma cerveja tão simples, realmente para trabalhar, para divulgar, para beber. É uma cerveja que gasta-se muita energia para fazer esse trabalho. Uma travada aqui. Tá ouvindo? Não adianta jogar uma wild na mão de uma pessoa que nunca bebeu cerveja, que isso vai contra a marca, na verdade. Fala, porra, essa cerveja tá estragada, é horrível, essa marca é ruim. Então, o nosso trabalho justamente é poder vender da forma correta. E a Blonde é a mesma coisa. A gente não quer que a Blonde, que a Double, mesmo até a Bock, não seja uma cerveja super complexa e super difícil de ser tomada. É que o pessoal compre e guarde por 2 anos no armário. Não, a ideia é que o pessoal compre e tome sem muito compromisso. Tem a vocação da cerveja, algumas delas têm vocação para ser guardada, algumas têm vocação para ser tomada fresca, jovem, quanto mais jovem melhor, não tem nada. Lembro mais ou menos, ô Malacrida, eu lembro mais ou menos, acho que eu lembro, assim, não lembro de detalhes, mas eu lembro. Acho que meu comentário foi nesse sentido, não foi? Você conseguiu o rolê, mas não exagerou. Acho que eu lembro dela, assim, tava bacana essa cerveja, assim. A senhora fez uma outra, a base de uma Dubel, se não me engano. Também tinha uma base de alguma fruta, que também tinha um equilíbrio legal. Foi bacana a sua proposta. E aí a gente começa a chegar na Dubel, aí nas clássicas, Dubel, Tripel, Quadrupel, que a galera fala. Quando você fala, por exemplo, de uma Dubel, a Dubel é um dos estilos mais gastronômicos, assim, tipo, brutalmente falando. É mais fácil. É muito fácil. É mais fácil. Quem não quer errar, com uma Dubel... Não, então assim, ela vai com queijo de uma boa, com cortes de carne vermelha, mesmo que você tenha um molho adocicado com ela. Isso, genipapo, boa cerveja mesmo. Estava num momento inspirado ali, eu sou Malacrida. Se fosse eu, você ia falar que eu dei sorte, não é isso? Mas eu tô aqui dando moral pro senhor, falando que o senhor teve inspiração e estava aí fazendo um trabalho bacana. E a Dubel é uma cerveja que ela vai trazer níveis de tosta em equilíbrio. Dificilmente a gente percebe a torra, não deve, né? De uma forma geral, não deveria trazer a torra, mas a tosta bastante pronunciada, isso é bem legal. A gente usa isso para valorizar. De novo, a carne vermelha, gente, é sucesso demais, assim, para você fazer. Então, a Dubel é um dos... Quando a gente começa a achar cervejas, aquelas notas que remetem a frutas passas. Então, é muito comum você achar numa Dubel, e a nossa aqui tem, você vai trazer uma nota que remete a frutas passas, e aí você pode identificar a banana passa, ameixa seca, gente, é isso. Cada um vai ter a sua identificação, mas na Dubel isso é muito fácil de achar. E de fato a gente acha e fica super legal para poder trabalhar nessa questão de carnes vermelhas. Não é a melhor opção quando você fala de sobremesas. Há quem faça, eu mesmo já fiz, mas não é a melhor situação. A gente tem que ter uma sobremesa bem pouco doce, não pode ser um doce brasileiro. De novo, esse doce, cansativo, não pode. Mas se um doce for equilibrado, tiver uma camada, por exemplo, de uma tortinha montada em cima de uma massa de biscoito, gente, sucesso. Dá para trabalhar, se ela não for grandes cremes, então fica muito legal poder fazer isso. Para mim, o perfeito com a Dubel é o presunto Parma. O presunto Parma, porque ele não é tão pesado, ele é leve, a Dubel também não é tão pesada, ela é leve, mas tem a complexidade um pouco do malte, o Parma também é defumado, então, para mim é perfeito. Se você não quer errar, compra uma bandejinha de presunto Parma, uma Dubel, a noite está feita. Fica muito fácil. Realmente muito fácil. E a outra opção, Ronaldo, rapidinho, é um cara que nem eu, que gosta muito de quadrúpel, às vezes é difícil tomar uma quadrúpel quarta-feira, meio-dia, né? É muito alcoólico, é pesado, não é tão simples. Você, eu acho que até toma, né? Se bobear, toma uns 2 litros de quadrúpel e tá tranquilo. Mas Quem nunca, né, Marcelo? Quem nunca me viu fazer isso? Olha. Quem nunca te viu saindo muito louco da feira de cerveja? Não é? Eu nunca vou na feira, se eu fosse, eu lembraria. Então, como eu não lembro, não adianta nada. Mas o Hudson tá falando, ó, Espírito Santo, quente pra cacete. Mas a Dubel, realmente, eu acho que ela substitui um pouco a quadrúpel, pra quem gosta de cerveja muito escura, complexa. Claro que são cervejas diferentes, mas dá pra matar aquela saudade de quem não pode tomar uma quadrúpel meio-dia com calor de 30 graus. É uma opção também. E pensando, já indo nessa raciocínio, a gente fala dela. E aí, é o mesmo princípio, aí sim, uma base de malte maior, uma base de álcool maior, uma base de residual de doçura um pouco maior, que é o desenho, como se fosse um degrau para cima,
entendimento simples, caso você nunca tenha tomado. Não é tão fácil fazer, mas é só você entender, está subindo mais um degrau. Aí eu chego no que é uma quadrupel, do que é uma Dark Strong Ale. E de uma forma muito simples, gente, assim, vocês perguntaram o que é a diferença de uma coisa para outra, assim, você tem um grande universo. Lembra aquela história do contém está contido? Lembra aqueles círculos que se entrelaçavam na época da escola? Tem uma área em que os dois são iguais. Tem uma área do contém está contida essa história aqui, do que é quadrupel, o que é Dark Strong Ale, que contempla as duas partes. Se o cervejeiro falar que é, aceita. Ok, é isso. Então, se o cara está vendendo com um quadrupel, é direito dele. Por mais que você julgue que não seja. Então, porque você vai ter alguma divisão, alguma diferença muito pequena entre elas. A quadrupel, ela é mais ampla, no sentido do espectro que ela permite a partir do estilo. E aí, é isso que eu estou respondendo aqui, Rafael, é nessa onda aí a pergunta. Então, basicamente, tem essa parte de estar contido alguns limites do que a gente está falando em relação a Dark, não incluem a quadrupel, mas de uma forma geral, se chamar de quadrupel, você vai fazer um trabalho bem feito, não vai fazer feio chamando as coisas de quadrupel. Olha lá, falou o cara da área de exata, chamar intersecção, é isso aí, Gordão, é isso aí. Eu já passei... Eu jamais lembraria isso na minha vida. Eu não sei nem como consigo lembrar de matemática, como que tinha lembrar dessa palavra intersecção? Eu já passei por isso, Ronaldo. Em feira, a gente estava servindo a quadrúpel, a gente vende como quadrúpel. E realmente tem essa nuance aí, nessa linha tênue entre Dark Strong Ale e quadrúpel. É assunto para bar, realmente, para ficar aí discutindo. E o cara, isso aqui não é quadrúpel, isso aqui é Dark Strong Ale, não sei o que lá. Tá bom, se pra você não Dark Strong Ale, ok. Tipo, beba só Dark Strong Ale, eu acho que espero que você goste. Mas é mais uma das tretas cervejeiras, né? Ah, mas, cara, essa galera que vai bater boca por isso que não tá tendo prazer em beber, né, mano? Eu também acho. A cerveja não é para discutir mais que 10 minutos, né? Depois do 11º minuto, fala de outra coisa. Fala de futebol, mulher, política. A gente... O que você acha? Eu não acho nada. Acho que tá acabando meu copo. Acho que eu quero mais um gole. Isso que você tem que achar. Não acho nada. Ficar discutindo sobre o que é a classificação, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Por mais que a galera goste de fazer isso, e eventualmente a gente tem que passar por isso. Aí nós pulamos o meu... A triple. belga. O estilo que eu mais gosto na Bélgica é a Flanders é foda. A Flanders é fora da curva, assim, toda a parte ácida de Flanders. Mas Saison é meu estilo chamego, meu estilo realmente aquela coisa de comfort beer, sabe? Aquela coisa tipo onde eu mereço. Normalmente eu vou pegar uma Morval, pegar uma Saison. É nessa onda que eu acabo indo. Mas a segunda proposta, logo na sequência, é Tripel. Tripel é a cerveja mais rica, sem adição de nada, ou com pouco tempero, que as belgas acabam tendo, as boas belgas acabam tendo. É um dos estilos mais ricos quando a gente fala de aromas e sabores. Percebam vocês que quando a gente fala de uma tripel bem equilibrada, ela vai ter uma base, não acidez real, mas de percepção de acidez vindo do volume de ácido carbônico, porque ela é bastante carbonatada. Ela vai ter uma base de malte presente, trazendo doçura residual. Ela vai ter um aroma, vai ter um sabor de um amargor presente, ela tem que ter. Então você pega um tripé com esses 3 pontos em equilíbrio, uma tripel clássica, uma tripel perfeita. A gente tem uma dificuldade incrível no Brasil de poder fazer isso por uma questão que chama custo Brasil. O custo Brasil não permite que a cerveja belga, e é o que a gente perde em não ter, né? Não permite que a cerveja belga passe o tempo que ela precisa passar no barril, no tanque, para poder chegar nas suas melhores condições. Então, o que acontece? Por isso que vocês raramente veem algum cigano fazendo tripel, fazendo barley wine. É difícil, porque são cervejas que levam um tempo para chegar na sua perfeição. A gente não tem esse tempo. O custo Brasil não permite que a gente faça isso. Então, exatamente por esse motivo, a gente limita e a gente perde o que se produz por aqui, acaba importando, acaba girando, e sucesso, vai dar super certo. Vai ficar realmente muito legal. Então, a tripel é uma cerveja riquíssima de aromas e sabores, riquíssima para poder usar em gastronomia. Aquilo que eu falei da Blonde agora, vale uma potência muito maior. Vale molhos à base de frutas cítricas, depende do que você está falando em relação a queijo, tem queijo que consegue fazer, de novo, os queijos de matriz adocicada vão muito bem com a tripel. E das perguntas que eu mais respondi em entrevista a minha vida inteira, era qual seria a harmonização perfeita. E a primeira harmonização perfeita, eu falo, é o gorgonzola cremoso e uma Dark Strong Ale. E o segundo um brie, gosto de brie? Conhece brie? Eu falei de queijo. Eu fiz uma live de queijo. Eu vou adivinhar aqui. Você vai falar brie com geleia de damasco, talvez? Eu falaria com mel silvestre, mas depois frutas amarelas.
frutas amarelas, geleia de laranja ou de damasco, nessa onda vai dar super, super certo. Você pega essa proposta, une esses fatores todos e aí você entrega uma tripel. Você vai chorar de estar fazendo isso, vai chorar. Pega esse brie e passa um minutinho no forno antes de servir. Forno bem quente. E aí só cuida para que ele tenha... Não adianta você colocar, por exemplo, num prato, num negócio, numa assadeira, que vai totalmente para a lateral, se ele não for num formato de um camembert, que é isolado pelo próprio mofo, que resseca e segura. Se for um brie cortado, aquele cortado em oitavos, para você colocar no forno, vai derreter, vai perder esse elemento. Mas se for algo que você consiga segurar dentro da sua camada de mofo branco, você pega isso, aquece alguns minutinhos no micro-ondas, remove a tampa, só para ver o Satanás agindo no queijo. Não é aquele queijo derretido, aquela loucura que vem dali. Aí, gente, não dá para não gostar de uma coisa dessa. Como eu sempre digo, se você não gosta de algo como isso, você tem que procurar salvação. Porque não é normal não gostar de uma brincadeira como essa. Claro que eu tô brincando. Caiu, Marcel? Machucou? Ô, Ronaldo, eu tá percebi que voltando? quando você começa a falar... Não, eu Você tá girando aqui. Vai. Parece aquela... Agora voltou. Agora tá sem áudio. Cadê o senhor? Alô, fala alguma coisa? Alô? Não ouve? Me ouve? Vocês me ouvem, gente? Como a galera tá por aí? O meu som tá chegando para vocês? Só o do Marcel que não tá? Como que tá essa história? Vamos ajudar aí, porque se for eu desligo ele, ligo de novo daqui um minutinho, ele volta podendo falar. Bom, ele caiu de novo, deve estar com problema por lá mesmo. Vocês estão me ouvindo? Continua por aí? A galera continua? Estou presente? Como que tá acontecendo isso? Não tá? Ninguém me responde porra nenhuma. Fala comigo, mala querida. Cadê aí? Eu tô aqui e ele não. É isso? Vocês estão me ouvindo? Beleza, tô por aqui. Vamos continuar falando. Agora o senhor tenta falar alguma coisa aí. Fala aí alguma coisa. Fala. Fala, Marcel. Marcel não está ouvindo. Eu vou desligar o Marcel, eu vou trazê-lo de volta. Trazê-lo de volta. Vamos lá. O Marcel, removi o Marcel, já trago de volta 1 minuto. Vamos lá. Deu certo isso esses dias. Cadê o Marcel de novo aqui? Sumiu, Marcel. Sumiu. Aqui, voltou o Brugzotti. Vamos lá, vamos tentar de novo. Brugzotti, adicionar. Vamos ver se ele volta, se está todo mundo bem. Falar de harmonização preferida com o Orval. Cara, Orval é o seguinte, eu vou falar de harmonização... Peraí, Ronaldo, deixa eu falar um negócio que eu percebi nesse problema. Você começa... Tá me ouvindo? Agora sim. Você começa a falar de comida, e você começa a se empolgar e você começa a ficar vermelho. É bonito de ver isso. Eu fico vermelho? Quando você começa... Repara, Ulisses, repara quando ele começa a falar de comida, ele começa a ficar vermelho. É isso, dá a dica pro Ulisses. Você não podia falar nada agora, você vai falar pro Ulisses falar esse tipo de coisa. Eu tô lascado daqui pra frente. Eu não preciso nem mais ter o áudio. Quando eu vejo que você tá falando de ficando vermelho, é que você tá falando de comida. Tá bom. A harmonização, para só acabar aqui a ideia alguém me perguntou do Orval. A Orval, vamos falar dessa linha de queijo que eu tô falando, se você quiser trabalhar com os queijos de cabra, vai ter uma riqueza muito grande de possibilidades falando de Orval. Testa qualquer um deles, dos mais simples até os mais complexos, queijo de cabra, queijo de ovelha, esses queijos que trazem uma matriz ácida no final, assim, gente, absolutamente qualquer queijo de final ácido, vocês vão ser muito felizes fazendo isso. Muito bem, perguntaram, enquanto você caía e tropeçava, eu perguntava qual seria a harmonização perfeita para... Achei que você tinha me dado um golpe aqui, tinha me derrubado. Não, imagina. Bom, o que eu indico para Flanders? Flanders no Brasil, a gente tem hoje a linha do Rodembaço, você achar nem todo lugar tem, eu às vezes tenho, às vezes não tenho. Você tem uma cerveja da Victinar, hoje aqui em linha, porque a Duchesse Bourgogne só veio a grande, então a Duchesse a gente não tem mais, eu tenho a Victinar, alguma coisa. Tem uma incrível, não é sempre que tem, mas quando tem, corre, pega, eu tenho aqui, ali em cima, bem no cantinho ali, aqueles dois negocinho vermelho da Noi, daria para classificar nessa forma, não é exatamente uma Flanders, enfim, mas a proposta de ter notas viníferas e balsâmicas é absolutamente incrível, vale demais a brincadeira também. Então você consegue não sofrer por não ter uma Flanders boa no mercado. Tem outras, tem uma da Pratinha, não é isso? Pô, é sensacional. É um estilo muito fácil de tomar também. Qual foi a sua sugestão para Orval? Porque eu vou usar mesmo para os queijos de cabra ou queijo que tem uma matriz ácida. É uma boa. Porque não é tão simples harmonizar compratando nisso. Não. E a Orval é uma cerveja, porque eu falei de repente fazer isso com a nossa Wild, é uma cerveja que ela vai ter 4 etapas de consumo. Então, a Orval é uma cerveja que você toma jovem, é uma experiência única dessas de tomar o dia inteiro sem perceber que está tomando, porque ela não é intensa a ponto de cansar. Até 1 ano e meio, então de 1 ano e meio a 2,5, 2,5 a 4, acima de 4.
Então são cervejas que ela vai modificando, O que mais me agrada no Orval, de fato, a ideia é que você possa pegar uma cerveja que hoje vai estar de um jeito, amanhã vai estar de outro. Né? A não ser que você abra duas da mesma caixa, tal, porque ela, por não ser pasteurizada, ela continua evoluindo, né? Ela continua evoluindo, ela consegue fazer essa brincadeira que você vai trazer, por exemplo, as características da Brettanomyces piorando, secando a cerveja, diminuindo o residual de doçura e adquirindo as notas animais, que a gente sabe que a Brettanomyces acaba trazendo para a cerveja. Olha lá, o cara é bom de comércio. Nós não, Marcelo. Nós somos de Orval. Esse é mestre, esse é mestre. Vendedor de fato, que a gente fala, tudo que eu falei agora para Orval vale para Wild, mas dá um detalhe, a Wild é mais intensa no álcool. Tá? Então, assim, eu precisaria... Então, essa proposta dos queijos mais suaves, ácidos... E na Bretta também, né? A carga de Bretta da Wild é muito maior, eu acho. É maior, então. É uma cerveja maior. Aquele que eu falei agora de degrau, é um degrau de fato para cima. Então, nesse sentido, esses queijinhos tão suaves já não valem. Mas valem pegar qualquer um desses que tem uma matriz ainda ácida e poder oferecer uma camada de doçura com ele. Então, essa hora que a gente falou agora de geleia, desse tipo de coisa, você consegue fazer com muita facilidade porque ela também tem um residual de doçura maior pela carga de malte para chegar nesse álcool mais alto. Então, a coisa funciona, a coisa gira bem numa boa. E o que você acha de Brettanomyces com uma comida bem temperada, tipo um curry da vida, bem pegado? Já fez? Cara, você consegue, mas você não consegue assumir como verdade absoluta. Alguns casos, assim, porque assim, você tem muitos fatores que estão em volta. E às vezes, a Brettanomyces, por exemplo, um erro que eu já vi gente cometer de monte é oferecer isso com mofo azul. Com mofo branco, ela vai bem. Com o mofo azul dos queijos ou de preparos que tragam, ela levanta o mofo. E aí não é legal. Né? Então, às vezes, quando você coloca a Brettanomyces com muito condimento, ela pode destacar notas não desejadas de alguns deles. E um exemplo que eu vou te dar é o coentro. Eu adoro o coentro, mas o coentro com Brettanomyces não necessariamente vai dar certo. Então, num desenho simples de uma moqueca capixaba, pelo fato de você não ter o leite de coco, a ideia toda assim, ela seria perfeita. Mas ela e o coentro não são exatamente as melhores amigas, não são. Cara, às vezes dá, às vezes não dá. Eu prefiro não arriscar mais, porque já não deu certo. Tem que testar. Mas faz um teste depois com alguma coisa abaixo de curry, que eu acho que fica legal também. Em cada caso é um caso, tá, gente? Não existem grandes verdades absolutas. Mas eu preciso começar a encerrar antes que a gente perca o horário para poder manter a live no ar. Então fica à vontade para falar o seu tchau aí. A gente volta, tá aqui, fácil bater papo com o Marcelo. Já veio tantas vezes, já fomos lá, já vim aqui, então a gente está aqui, depois a gente marca e faz de novo. Tá tranquilo, né? Não, é isso. Obrigado aí, mas vamos tentar marcar o dia assim que acabar esse coronavírus, fazer uma degustação vertical da Wild, acho que vai ser legal. E é isso aí, cara. Na verdade, a ideia é que o pessoal beba cerveja, independente se é belga, se é inglesa, americana, e discuta menos sobre cerveja e beba mais, porque... Beba mais, é. A ideia, mais cerveja, menos frescura, não é à toa, né? Qual é o ponto, como diz o Ulisses, aí, qual é a intersecção entre uma cerveja belga e uma Skol? É uma cerveja, independente para quem gosta, para quem não gosta, mas a ideia é socializar, não é ficar discutindo grandes coisas. A ideia é que o pessoal beba e seja feliz e se puder harmonizar com uma comida, melhor ainda, né, cara? A experiência é perfeita. Mas dá para tomar sem compromisso, dá para tomar só para ser feliz, dá para brindar com o amiguinho, dá para brindar com o desconhecido, a gente está aí para isso. Não dá nada. Essa vertical será feita para convidados, nós convidaremos os amiguinhos daqui da loja. Só quem for nosso amigo. Só quem for nosso amigo. A gente vai falar com essa galera em breve. Marcel, muito obrigado. Galera, Saúde. Você que esteve aí comigo esse tempo todo, curtindo, passando vontade, assim como eu também. Espero vê-los em breve. Muito obrigado.